Salve, salve, galerinha! E é isso aí. Acharam que eu ia falhar? Não, eu falhei. Vamos para mais um vídeo de física no dia a dia. Continuando nossa saga de trânsito, nossa saga de tráfego aí. Mas antes disso, já sabem, eu vou fazer minha propaganda no Merchan. Então, sempre lembrando aí, dou aulas particulares. Meus contatos estão, na página aí, se vocês precisarem, tá bom? Página do Facebook, né? Inclusive lá também tá, né? Como fundo. Lembrando sempre do meu cursinho, do curso de vestibular que eu tenho à noite, dos cursos de matemática básica, matemática avançada, matemática financeira, matemática para concurso, astronomia. Logo menos eu faço algumas de astronomia aí para vocês também terem um pouco de noção, né? Que eu ando assistindo uns vídeos aí de astronomia, tem uma galera que fala umas coisas erradas aí, tem bastante seguidores. Mas eu prefiro ter poucos seguidores e pelo menos falar a coisa certa, né? Porque que nem eu disse para um aluno aí, eu não consigo, nem de propósito, conseguir ensinar errado. Então, quanto mais aqui nessas gravações aí ao vivo e a cores. Mas é isso, tá bom? Liguem aí, óbvio, eu tô atendendo, né? Mas eu sei que vocês não estão em aula. Então, por enquanto, eu sei que ninguém vai ligar, ninguém vai querer estudar, né? Só as galera que tá prestando vestibular aí, né? Unicamp, esse tempo aí, a gente tá fazendo essas correções. Mas vamos para o que interessa. E no caso do que interessa seria o quê, né? Existe, né, um distanciamento mínimo entre carros para estradas, né, do distanciamento, e essa regra do 15 quilômetros por hora funciona? Tá. Existe uma regra que o pessoal, não sei se vocês conhecem, né, quem estiver assistindo aí, mas existe uma regra que fala o seguinte, que a cada 15 quilômetros por hora você deve manter um distanciamento, né, de um carro, pelo menos. Entre um carro e outro você tem que deixar um carro de distância. Vamos pensar pelo óbvio, né? Vamos pegar uma Bandeirantes aqui, uma 23 de maio, 60, acho que é, não lembro agora, mas deve ser 60 quilômetros por hora, tá? Se a gente lembrar que são 60 quilômetros por hora que você está andando naturalmente, presta atenção e vê se as pessoas, quando você tiver 60 quilômetros por hora, ou pais de vocês estiverem dirigindo assim, você notar 60 quilômetros por hora que é o limite ali. Às vezes o pessoal passa, né? Só dá reduzida no radar, como a gente sempre sabe. Mas qual seria essa distância, né, de carros, por exemplo, a 60 quilômetros por hora? O cara tem que ter um tempo de resposta muito rápido, né? Considerando 60 quilômetros por hora, a gente tem que ter 4 carros de distância. Isso significa que numa rodovia da Imigrantes, por exemplo, quando você está a 120, você tem que manter uma distância de 8 carros no mínimo de um carro para o outro. Tá. Visualmente falando, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de olhar para outro carro e estar a 60 km por hora. Né, vocês falam, você é físico, não sei o quê, mas, meu, eu não fico vendo física 24 horas por dia, em todos os lugares, né? Quando dá pra a gente pensa rápido. Mas, se você for pensar nisso, 60 km por hora, 4 carros, as pessoas geralmente não dão essa distância. Né? E você pode ver que mesmo com velocidade reduzida em toda a cidade, às vezes acontece acidente. Muitas vezes é o que eu digo para vocês, é por conta de celular, por conta de distração, alguma coisa do gênero. Mas 4 carros de distância, às vezes não é o suficiente. Por quê? Né? A gente tem que lembrar a relação que eu falei no vídeo anterior, né, de tempo de resposta. Então, não necessariamente que quem está na frente e quem está atrás tem o mesmo tempo de resposta, né, que geralmente é 1 segundo, né, tem gente que é muito mais rápido, meio, 0,8, mas assim, se você for pensar nesse tempo de resposta, se você tiver, por exemplo, né, a gente viu que a questão de organismo, né, de complexidade, é óbvio, eu estou falando de complexidade porque a gente está falando de direção, mas nada complexo para quem já dirige, está habituado, né, e familiarizado com essa questão. Mas o que pode alterar, né? Você não sabe se a pessoa de trás, por exemplo, né? O que pode alterar, que a gente já falou, esses tempos de resposta? Sono, né? Aumento de temperatura, né? A idade de uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer muita alteração, né? A comida sendo depois do almoço, né? Depois de uma saída. E que nem eu já tinha falado para vocês, algumas substâncias, né? Como álcool, relaxantes musculares, né? Calmantes, todas essas coisas.
Então, se a gente for pensar nisso daí, se a gente fizer essa consideração, a gente nunca sabe, né? Nunca vai saber quem é que tá atrás da gente. E, óbvio, né? Se você estiver indo com um monte de gente, você sabe, e o conhecido estiver te seguindo, é óbvio que você sabe quem tá atrás. Mas, necessariamente, isso não ocorre em todos os momentos. Então, vamos pegar 60 quilômetros por hora, tá? Básico, tá? Mesmo que você tenha uma distância de 4 carros entre um carro e outro, a pessoa que estiver atrás, né, ela tem que ter o mesmo tempo de resposta sua, né, para essa regra funcionar. Então, se a pessoa, por exemplo, for mais idosa, às vezes a pessoa de trás está com um pouco de sono, às vezes a pessoa de trás está distraída, né? Às vezes acontece tudo isso, né? Bateram uma vez no meu carro quando eu vi a pessoa no celular, eu estava vendo pelo retrovisor, e aí, tipo, quando eu parei, porque o semáforo fecha, né? É óbvio, mas e aí eu vi que a pessoa, eu já soltei o pé do freio e a pessoa bateu, e aí na hora que bateu não deu tanto impacto, não deu tanta, né, discussão, porque eu soltei o pé do freio. Porque se você tiver com o pé no freio parado, o que que acontece? Necessariamente a colisão vai fazer o choque aumentar. Se você tiver, você percebe isso e deixa, né, ele um pouco mais solto, o que que acontece? Ele vai dar aquela batida, só que seu carro vai para frente. Então, parte dessa energia vai se transformar em energia cinética, né? Como a gente fala na física, na energia de movimento. Então, essa energia acaba se transferindo, aí você freia depois, né? Óbvio que você tem que ser rápido nessas questões, porque às vezes os carros, eles podem vir com alta velocidade, e aí você já sabe o que pode acontecer. Mas, com essa regra, por exemplo, os dois têm que ter o mesmo tempo de resposta, então essa regra é bem duvidosa quanto a essa questão do distanciamento. Se a pessoa de trás tiver um tempo de resposta, né, vocês dois sempre vão ter tempos de respostas diferentes, as pessoas têm tempos de respostas diferentes. Então, se a pessoa tiver um tempo de resposta muito maior que o seu, por exemplo, vai haver a colisão, tá? Então, outra coisa também, e se o carro freia bruscamente, né? Um animal passando na estrada, alguma coisa do gênero, na própria avenida, e a pessoa freia bruscamente, você tem que ter um tempo de reação muito rápido. Então, o que é melhor nesses casos, né? Que a separação dos carros seja muito maior do que essa regra. Então, quando você tiver 60, não são somente 4 carros, anda um pouco mais distante. É óbvio, você vai ocupar mais espaço, vai ocupar mais espaço. Quem está com pressa vai acabar cortando, como a gente viu lá na última aula, você tem mais espaçamento, né? A densidade de carros é menor. Então você consegue fazer isso, tá? Por que é tão difícil essa regra, né? Porque tá ligado a essa questão de energia cinética, né? E essa questão de separação de carros, ela leva muito em consideração uma coisa que é uma dependência, principalmente, do quadrado da distância. Então, se elevar um número ao quadrado e fazer toda a conta, até você tomar uma decisão, é uma coisa muito, tem que ser muito rápido. Eu não conseguiria, mano, olhar para o velocímetro, ver o acidente acontecer, olhar para o velocímetro, fazer a conta na cabeça e falar, puta, não tem distância suficiente. Não, não adianta. A mesma coisa acontece com umas freadas, freios que geralmente, né, não param de uma vez, né? Eles deixam o ABS, por exemplo, ele tem essa coisa de não travar as rodas. A gente está falando só de travamento de rodas. Mas se, por exemplo, o de trás também não tiver travamento de rodas, na hora que ele pisar, ele sempre vai andar mais um pouco. Então ele vai acabar batendo em você de qualquer forma, vai ter uma colisão. Então eu não estou falando de acidentes, né, de engavetamento de carro, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê quando um bate, outro bate, outro bate, outro bate, vai pelo menos uns 3, 4 carros. Vocês podem perceber que, geralmente, numa batida, né, de um lugar de 60 quilômetros, quando acontece engavetamento, né, por exemplo, você pode perceber que são entre 3 e 4 carros. Por quê? Porque é essa distância mínima que a pessoa deveria ter tirado, né? Quer dizer, você está lá, você tem 2 carros aqui, você deveria ter um carro aqui. Então, até essa pessoa tomar a decisão e frear, essa daqui já bateu. Que essa daqui também vai bater, por quê? Porque seria basicamente um carro de distância, só que ela tá 2, só que até ela perceber que o outro bateu, ele vai dar esse outro. Então, geralmente são 4, né? A 60 quilômetros por hora, é muito difícil você pegar uma via, por exemplo, a 60 quilômetros por hora, que tem um engavetamento de 5, 7, 8 carros, né? Geralmente você tem 4. Esse é o número. Então tem que ficar. E é muito difícil você estar dois carros de distância e visualizar o carro lá na frente, né? Coisas que geralmente quando você anda de moto você tem uma visão
maior, você amplia a sua visão, mas também há essa consideração do perigo da moto também. Mas basicamente seria isso. Então essa regra funciona? Essa regra não funciona, tá? Então tomem cuidado. Necessariamente é melhor sempre quando você estiver numa estrada, uma velocidade grande em relação ao carro da frente, você manter uma distância maior, porque pelo que a regra diz, né, quem bate em você na traseira é o culpado. Então você tem que se resguardar com o carro da frente, né? Agora o carro de trás ele também tem que tomar cuidado. Mas você fazendo isso, pelo menos você vai ter a razão, né? Desde que tudo esteja em ordem, os documentos, etc. Então, você vai ter a razão no momento em que ocorrer essa batida. Beleza? E o vídeo de hoje fica por aqui. Até amanhã. Amanhã temos mais. E a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E se tiverem dúvidas com relação a isso, né? Comenta aí, compartilha, curte, beleza? Divulga aí pra molecada toda, até pros pais, pro vovô, pra todo mundo, pro cachorro. Faz um YouTube pro cachorro e se inscreve aí. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, beleza? Se cuidem, iluminados. E é isso. Até o próximo vídeo.